O Evaldo congrega lá. Evaldo congrega na igreja que nós construímos. Samambaia, Sul 113, aquela igreja lá, foi construída pelo servo aqui, pastor Jamaci Barbosa Félix Dias, né? Irmã Aldena carregou muito tijolo no carro de mão, nos ajudando, Tiago, Gessé, Diácono Isaías, uma turma maravilhosa que Deus levantou ali para construir aquela linda e maravilhosa igreja, Samambaia 113. E nós fizemos o culto da pedra fundamental, né? Eu não sei se o Evaldo sabe, mas ali, no meio, perto do púlpito, nós cavamos um buraco e colocamos ali uma Bíblia, uma harpa cristã, um exemplar da Escola Bíblica Dominical, um exemplar daquela lição de discipular neófitos na fé, de cada, né, literatura usada no dia a dia da igreja, eu coloquei um exemplar ali. E o evangelista Tiago, eu lembro que ele falou assim: pastor, o senhor vai fazer o culto do lançamento da pedra fundamental? Eu digo, é. E eu estava precisando, Tiago, de uma Bíblia para colocar aqui. Ele disse: vou buscar a Bíblia do meu pai. Veja que o Tiago, o evangelista Tiago, nosso genro, teve essa ideia. Eu sei que o Tiago pegou uma bicicleta, ou foi a pé, correu, pegou a Bíblia do pai dele, né? Obed era o pai do Tiago, Obed, o irmão Obed, que já estava na glória nessa época, saudosa memória, dormiu no Senhor. Tiago, faz muito tempo que ele não tem pai. Quando eu cheguei para pastorear na 113, Samambaia Sul, Tiago já tinha perdido seu pai. E Tiago trouxe a Bíblia do pai dele. Eu olhei, ele disse: pastor, essa Bíblia aí é a Bíblia do meu pai. Era a Bíblia do meu pai. Coloque ela como pedra fundamental dessa igreja. E olha que o Obed congregava onde? Na 113. Ali, perto do púlpito. Em cima do púlpito tem um buraco ali de quase 2 metros de profundidade. 2 metros, 1,5 metros. Nós colocamos ali, eu, Diácono Isaías, Tiago e vários irmãos que estavam ali presentes. Fizemos ali um culto e fizemos ali o lançamento da pedra fundamental. E eu conversando com um pastor da Assembleia de Deus sobre isso, ele disse que isso era macumba, feitiçaria, que isso não era de Deus. Você veja a que ponto vai a ignorância de um pastor. Como é ignorante. O que virou essa pastorada que está sendo consagrada a Lavonté, que não frequenta a escola bíblica dominical, que não frequenta culto de doutrina, que não conhece Bíblia, que não tem nem o básico de teologia e que não sabe nem a profundidade do significado do que é um culto de lançamento de pedra fundamental. Que grande ignorância! Dizendo que aquilo ali era macumba, cara. Meu irmão, toda a igreja, Assembleia de Deus que vai ser construída em qualquer lugar, se faz o culto do lançamento da pedra fundamental. E ali no lançamento da pedra fundamental, às vezes tem pastor que coloca uma pedra, e ali ele unge com óleo. Tem outros que colocam exemplar de Bíblia, harpa cristã, lição da escola bíblica dominical,
e tem outros que fazem de outras maneiras, desde que faça o lançamento da pedra fundamental, orando sobre aquele lugar, para que ali seja um lugar consagrado, um lugar de adoração, um lugar onde o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será glorificado. Mas as pessoas não sabem. E nas epístolas paulinas, está aqui, falando que a igreja também pode ser chamada de edifício de Deus, onde a pedra angular de esquina que dá todo o esquadro para uma construção perfeita e inabalável, que o alicerce seja a rocha, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ponto final. Queremos dar bem-vindo ao presbítero Carlos Henrique, um abraço aí na cooperadora Rafaela, um abraço na Milena, na Karina e na Débora. Deus abençoe toda a família. Então, o camarada não sabe o que é lançamento de pedra fundamental, pastor da Assembleia de Deus. É uma vergonha. Então a semente plantada tem que germinar e crescer. Deus, não é o homem, Deus é quem faz germinar, frutificar e crescer a semente do Evangelho. Deixa de inventar moda. Não invente moda dentro de igreja. Quem faz a igreja crescer é Deus. Quem faz a semente do Evangelho germinar, frutificar e crescer é Deus. Não é fórmula humana. Não é invenções humanas. Eu vou inventar isso na igreja, porque se inventar isso, a igreja vai bombar, a igreja vai crescer, a igreja vai... Não inventa não, irmão. Quanto mais inventa, pior fica. Inventa não. Deixa Deus fazer a igreja crescer no natural, como uma plantinha, aquela violetazinha que fica na janela dos apartamentos, crescendo ali no seu natural, na leveza, na suavidade, na leveza do Espírito Santo, na suavidade do Espírito Santo, na brisa do Espírito Santo, sol da justiça batendo nela, na plantinha chamada igreja. O sol da justiça bate nela todas as manhãs. O frescor e o vento da brisa do Espírito Santo, a leveza e a suavidade e a naturalidade do Espírito Santo sobre aquela plantinha vai fazendo ela crescer, colocar flores, ficar aquela coisa linda. Nada por força, nada por violência, nada forçado, nada, isso não presta, nada disso presta. O interessante é que Filo de Alexandria, não sei se você conhece ou já ouviu falar de Filo de Alexandria, um filósofo judeu, helenista, também descreveu Deus como semeador e construtor. Então, o filósofo Filo de Alexandria também descreveu Deus como semeador e construtor. Por isso que a igreja é chamada de lavoura de Deus
e edifício de Deus. Plantador de igrejas, apóstolo dos gentios, apóstolo São Paulo. Atos capítulo 9, versículo 20, primeira vez que Jesus é chamado Filho de Deus. Atos 9 e 20. As sinagogas que recebiam as cartas do sumo sacerdote para perseguir os crentes, agora recebe Paulo como pregador do evangelho. Veja que como Paulo sofreu, porque a mesma sinagoga que recebe carta branca, que recebe autorização para dar carta branca ao apóstolo São Paulo, para ele perseguir o povo do caminho, é a mesma sinagoga que agora recebe Paulo, o perseguidor passa a ser perseguido, e Paulo, nessa mesma sinagoga, ele passa a pregar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão Milton já chega chegando, irmão Milton Vilela. Atos dos Apóstolos 9 e 20. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Já chega chegando. Deus abençoe irmão Milton Vilela, esse homem de Deus. Deus abençoe irmão Milton, sua família, sua casa. Saúde, irmão Milton, para o Senhor e toda a sua família, em o nome de Jesus. Então, veja que como ficou difícil a vida do apóstolo São Paulo. Como ficou difícil, né? Ele chegar naquela sinagoga ali e desmanchar tudo que ele cria, que ele defendia, que ele pregava, que ele falava. Ele desmancha tudo e passa agora a pregar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é por acaso que ele sai de Damasco, vai para a Arábia, passa 3 anos, volta a Damasco e depois ainda faz uma visita à igreja mãe em Jerusalém. E de lá ele some, cai no ostracismo, 14 anos. Depois Barnabé vai lá, pega ele, leva para a igreja de Antioquia e lá explode o seu ministério. Mas tudo é um trabalhar de Deus, com muita calma, com muita tranquilidade. Paulo ele foi forjado no deserto da Arábia, trabalhado no ostracismo da cidade de Tarso, foi fazer tendas, voltou à sua profissão secular. Olha, o cara pagou um preço terrível. O caráter dele foi forjado na olaria de Deus, na carpintaria de Nazaré. O negócio ficou sério na vida de Paulo. Hoje, os obreiros, os novos obreiros, não querem sofrer, né? Não quer sofrer nada. Ele quer o seguinte, ele quer aceitar Jesus hoje e ser pastor amanhã. Meu amigo, fica nisso não, não fica nisso não, que uma coisa muito interessante que a Assembleia de Deus faz, e isso é admirável, sabe? A Assembleia de Deus, ela faz, pelo menos quando eu estava lá no sistema, eles faziam. Se bem que não faz com todos, mas fazia. Na época fazia.
quando se vai consagrar um obreiro, ela pede o nada consta. Serasa, SPC, criminal. Nada consta. Serasa, SPC e criminal. E tem muita gente que ignora quando a Assembleia de Deus, antes de consagrar qualquer indivíduo, ela pede o nada consta criminal, Serasa e SPC. Tem gente que acha ruim. Isso aí é uma segurança para a igreja. Eu sei que o que passou, passou. Agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas a maioria, né, essa multidão de obreiros que está aí surgindo, a maioria continua como estelionatário dentro da igreja, continua praticando crimes dentro da igreja, continua devendo a Deus e o mundo, continua. E isso é muito complicado, porque o cara, ele quer ser pastor, ele quer estar em cima do púlpito todo o tempo, não tem quem arranque ele de lá. Parece que ele se alimenta de luz de púlpito, ama púlpito, é apaixonado pelo púlpito, ele só quer púlpito. O troféu da vida dele, a alegria dele é o microfone. Quando dá uma oportunidade, os olhos brilham, sorriso de canto a canto, uma alegria maravilhosa, mas não quer colocar a vida no altar. Ele continua sendo estelionatário. Ele continua praticando crime. A ficha criminal dele vai cada dia mais crescendo. Continua com o nome sujo e continua uma bagaceira. Antigamente, a Assembleia de Deus, eu trabalhei com isso, eu fui secretário da Assembleia de Deus muitos anos, fui tesoureiro, só tesoureiro, irmão, eu fui 11 anos. Eu trabalhei 11 anos na tesouraria da igreja. Bom, Milton, se o senhor estiver aí, que eu sei que o senhor está, tem um versículo lá em Salmos, acho que é em Salmos, que fala sobre que o crente não pode cobrar usura de seu ninguém. Se o senhor achar aí esse versículo, coloca aí para mim. Crente não pode ser agiota. Por que é que eu estou falando isso? Vamos voltar aqui para quando a Assembleia de Deus ia consagrar um obreiro, né? Obrigado, irmão Milton. Quando a Assembleia de Deus ia consagrar um obreiro, a Assembleia de Deus pedia ficha criminal e mandava o camarada pegar aquilo que estava apresentando na ficha criminal e resolver. Ó, tem uma pendência aqui, você tem que resolver. SPC, Serasa, tem uma pendência aqui, você tem que resolver. Resolvendo essas pendências, tira outra e a gente vem, coloca no seu cadastro aqui para que possa ser consagrado ao ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso daí é para que o camarada fique limpo e não volte mais essas práticas de antigamente. Mas continua. A maioria permanece com o corpo mergulhado na lama. E isso é uma vergonha. Salmo 15, o versículo 5. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente,
Quem faz isto nunca será abalado. Então, uma coisa muito interessante que a Igreja Católica pratica, eu conheço um colégio renomado da Igreja Católica, renomado, não vou falar o nome aqui, para não gosto de falar nomes, mas esse colégio, uma coisa que ele não faz nas mensalidades, é um colégio particular, é cobrar juros. Ainda tem crente que está na igreja, em cima do púlpito, homem do altar, microfone na mão e é agiota. Será que ele nunca leu esse versículo? Será que ele nunca leu a Bíblia para saber que o verdadeiro homem de Deus não pode emprestar dinheiro a juros, não pode ser agiota? Nós temos que ser crente, nós temos que ler a Bíblia, praticá-la, vivê-la a cada dia. Se a Bíblia está dizendo não, eu tenho que andar de acordo com a palavra de Deus, para não envergonhar o Evangelho, para não causar escândalos às ovelhas. E o irmão Milton, como é um bibliólogo de mão cheia, já colocou aí Êxodo 22 e 25, se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usurário, não lhe imporeis usura, não cobre juros do seu irmão. Você não é obrigado a emprestar, mas se você vai emprestar, empreste e não cobre usura do seu irmão. Não seja agiota dentro da casa de Deus, no templo de Deus. Cumpra a Bíblia sem causar escândalo. Viva a palavra de Deus a cada dia. Pratique as sagradas escrituras para que você possa ganhar as mansões celestiais. Obrigado, irmão Milton. Se tiver mais versículos sobre usura, juros, coloque aí. Nós estamos aqui para ler e aprender. Eu estou aprendendo com o Senhor. Irmão Cláudio Pereira, paz do Senhor, boa noite. Saúde, irmão Cláudio, para o Senhor e toda a sua família. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Então, uma vez eu pastoreei no Gama, uma cidade satélite aqui de Brasília, e lá tinha um irmão que era agiota, né? E um dia eu preguei sobre agiotagem dentro da igreja, e parece que ele não gostou. Ficou com a cara feia, e não falou nada. Eu também. Cada um é cada um. Salvação é individual, né? Quem quiser ser crente, seja. Quem quiser viver a palavra de Deus, viva. Quem não quiser, não viva. Eu não sou Espírito Santo para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Estou pregando a palavra. Se você quiser aceitar, amém. Se quiser vomitar, amém também. Ninguém é obrigado a nada, né? Mas aí eu vim pastorear no plano piloto e aqui encontrei um irmão que era agiota e preguei esse mesmo sermão sobre a agiotagem dentro da igreja. E aí o irmão, chorando, chegou para mim e disse: olha, pastor, a palavra bateu aqui na minha mente, desceu para o meu coração
E a partir de hoje, eu não serei mais agiota da casa de Deus. A partir de hoje, eu vou deixar essa prática. E deixou. Veja como as pessoas, aquele que recebe, muda. Aquele que não recebe, continua nas mesmas práticas pecaminosas. Exatamente. O irmão Cláudio aqui fala, alguns outros, né? Levando os irmãos na justiça. Antibíblico, verdade. A Bíblia diz o seguinte, não leveis, está lá no Novo Testamento, não sei se é carta paulina, ou é Tiago falando isso nas suas epístolas, não leveis o irmão, né, o seu irmão, aos tribunais dos ímpios. Quando você pega um crente, leva ao tribunal dos ímpios, você causa escândalo para a igreja e causa escândalo para os ímpios incrédulos que estão lá. Eu já fui lesado por grandes ministérios. Eu fui lesado, prejudicado, e prejudicado muito por grandes ministérios do sistema. Tive a oportunidade de ir na justiça para requerer os meus direitos. E como pastor, o Espírito Santo tocou no meu coração e disse, deixa isso para lá, faz isso não. Não coloca a casa de Deus na justiça. Não é bom. Causa escândalo para as ovelhas, para os ímpios. Entrega nas minhas mãos. E aí eu entreguei, deixei para lá. A gente só tem o que Deus quer. E deixa isso para lá e está perdoado e segue o caminho para Canaã celestial. Colocar o seu irmão, a sua igreja, o seu pastor, ou né, o seu vizinho de banco, seu vizinho de púlpito na justiça. Tente resolver no amor, no perdão. É o que a Bíblia manda fazer. Não é, irmão Cláudio Pereira? Muito bem aí pela observação. Muito bem. Provérbio 28:8, irmão Milton colocou, o que aumenta os seus bens com usura e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. Veja que a Bíblia, ela está cheia de versículos contra a agiotagem. Não dá certo o crente ser agiota, não dá certo. O crente, ele tem que ser crente, né? Antigamente, os crentes, eles aceitavam Jesus e mudavam de prática, de atitude. Eu lembro que um irmão, há muitos anos atrás, ele aceitou Jesus e ele começou a frequentar a igreja e o pastor perguntou a ele, o senhor trabalha em quê, meu irmão? Ele disse, pastor, eu trabalho na portaria de um motel. E o pastor falou para ele, na portaria de um motel, misericórdia. O irmão, como crente em Cristo Jesus, tenha fé, saia desse emprego que não é algo que bom para aquele que é crente em Cristo Jesus. Deus vai abrir uma porta maior, uma porta melhor para o senhor trabalhar em outro lugar, portaria de motel. Isso não é de Deus, meu amado. Aquilo é um ambiente podre, nojento, ceboso, promíscuo. E o irmão colocou aquilo na cabeça, começou a jejuar, a orar, entregou o serviço da portaria de motel.
e Deus abriu uma porta maior e foi trabalhar em outro lugar e Deus abençoou. Antigamente os crentes faziam isso. Hoje o crente não quer mudar nem de roupa quando aceita Jesus. Não quer mudar o caminho. Não quer mudar a linguagem. Não quer mudar as vestes. Não quer mudar as práticas. Não quer mudar o comportamento, as atitudes. Tem que mudar, irmão. Evangelho é mudança de vida. Tem que mudar, mudar para melhor. Mudar para não causar escândalos. Mudar. Existem certas práticas que não combinam com o crente. Como é que o crente é agiota se a Bíblia proíbe a usura? O crente é agiota. O crente não pode ser agiota. O crente, ele tem que abandonar o jogo de azar. Ele tem que abandonar jogo de azar. É isso mesmo que eu estou falando aqui. Abandone. Você que é crente e faz parte de jogo de azar, porque você nunca se converteu. Nunca de verdade se converteu. Nunca de verdade provou o evangelho genuíno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transforma a vida do ser humano da água para o vinho. Nós temos que abandonar o pecado, deixar o pecado, que tão de perto nos rodeia. Antigamente, quando um crente aceitava Jesus, ele pegava os livros de feitiçaria, tacava fogo, pegava os discos de vinil do mundão, fita cassete, tacava fogo. Ele pegava aquelas coisas de dentro de casa que não agrada a Deus, o santinho lá da parede, a imagem de escultura, ou qualquer mandinga, ou qualquer coisa que ele acreditava nas superstições carnais mundanas, pé de coelho, a nota de $1 na carteira, a fechadura atrás da porta, ou qualquer coisa esquisita de mandinga, de superstições, ele pegava tudo aquilo, colocava lá no quintal de casa, tacava fogo. Eu agora sou crente, eu não preciso mais disso, eu agora sou uma nova criatura em Cristo Jesus, eu não preciso mais dessas coisas. Ele abandonava tudo, deixava tudo, por amor a Cristo Jesus, ia viver uma nova vida, uma nova criatura, uma nova pessoa. Abandonava tudo, deixava tudo e seguia Jesus. Hoje não. O crente hoje, ele quer ser crente e continuar com as práticas mundanas, carnais e malignas. Ele não quebra mais nada, não joga mais nada, não se desprende de mais nada, não muda nada. É a mesma coisa. Antigamente não era assim. A gente se esforçava e mudava todo o comportamento. Mudava tanto que os amigos e colegas olhavam assim e diziam: você não parece mais ser a mesma pessoa de antigamente. Você mudou muito. Seu linguajar, sua maneira de vestir, suas amizades, seu comportamento, os lugares que você frequenta, aonde você vai, a sua maneira de conversar, a sua maneira de ser, de agir. Você mudou muito.
Que mudança radical é essa? E mudou para melhor. O que está acontecendo na sua vida? Que mudança extraordinária é essa? O que houve? O que aconteceu? Aí você entrava com a semente do Evangelho. Eu conheci o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não bebo mais. Não xingo mais. Não prostituo mais. Não participo mais de jogo de azar. Não frequento mais aqueles locais, aqueles lugares pecaminosos. Mudei de vida. Sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E a mudança era tão linda e maravilhosa que o amigo chegava a dizer para o outro: eu quero essa mudança para mim, para a minha família, para a minha casa. Tem como você fazer uma visita lá? Eu também quero conhecer Jesus. E aí a obra ia crescendo. As ovelhas iam multiplicando, porque ovelha gera ovelha. Mas era a mudança que gerava a curiosidade e o desejo de mudar também. Hoje não tem mais isso. O cara aceita Jesus, ele continua roubando. Se ele é estelionatário, ele continua sendo estelionatário. Se ele é agiota, ele continua sendo agiota. Ninguém mais tem coragem de pregar em cima do púlpito a verdade nua e crua, o evangelho que transforma vidas. Ninguém mais tem coragem de dizer a verdade, porque a verdade dói, a verdade esvazia a igreja, a verdade constrange as pessoas, a verdade machuca, a verdade fere, a verdade espanta o povo, a verdade deixa você falando sozinho, porque vivemos numa sociedade mentirosa, politicamente correta, uma sociedade que o engano, a mentira e o não falar de pecado e não falar de inferno, não falar do que está errado, não fala, não pode falar. Se você falar, você vai espantar as pessoas, você vai afastar as pessoas, vai causar constrangimento nas pessoas. Não fale, não diga isso nem aquilo. As pessoas precisam ouvir coisas boas, palavras doces. Se falar qualquer coisa, elas vão embora. Que vá. Fazer o quê? É melhor chegar no céu com 4 crentes congregando do que chegar no inferno com 4.000 atrás de mim. Que vá. Eu vou fazer o quê? Pecado é pecado. Aparência do mal é aparência do mal. Embaraço é embaraço. Não adianta ficar inventando filosofias humanas, lendo livro de autoajuda, citando e repetindo frases de efeito, fazendo curso disso, daquilo. Se você não quer mudar a sua vida, sua própria vida, você não quer mudar. Você não quer parar de mentir, você não quer parar de paquerar, você não quer parar de adulterar, você não quer parar de roubar, você não quer parar de enganar, você não quer parar de beber, parar de jogar, você não quer parar de xingar, você não quer parar de pecar, você não quer parar de ver filme pornô, você não quer parar, você quer ser crente com essa bagagem nojenta, podre,
fedendo a carniça, você quer, deseja ser um sepulcro caiado. Isso não é evangelho, isso não leva ninguém para o céu, isso é uma farsa, uma mentira, uma religiosidade com máscaras que vai te levar para o inferno. Viva um evangelho puro, genuíno e sincero. Abandone todas as práticas pecaminosas. Procure ser santo, assim como é santo aquele que nos chamou. Doe quem doer. Ache ruim quem achar. É a verdade nua e crua se desejamos chegar nas mansões celestiais. Agora, se você não quer mansões celestiais, aí fique do jeito como está. Você já sabe até para onde vai. Não posso fazer nada. A vida é feita de escolhas. Vai para o céu quem quer. Ir para o céu não é obrigado. É uma opção. Se você quer e deseja ir aos céus, mude de vida. Pare de pecar. Pecado leva para o inferno. O Milton Vilela colocou aqui 1 Tessalonicenses 5:11. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. É o que eu estou fazendo aqui. Mas as pessoas, elas não querem ser exortadas. Não querem. Elas querem um evangelho fácil, amigável, doce, conivente, condescendente com o pecado. Querem um evangelho que não precise de mudanças. O ser humano, ele não gosta de mudança. Se for para mudar, ele prefere nem encarar. Um dia, pregando um evangelho para uma senhora que gosta muito de tomar cerveja, ela falou para mim: eu vou continuar com a minha cervejinha. Se Jesus quiser, ele me aceite assim. Ponto final. Se não quiser, problema dele. Eu vou continuar com a minha cervejinha. Tá bom. Que fique bem claro, os céus é minha testemunha e a terra também, que a senhora está trocando Jesus pela cerveja. Fique com a cerveja e abandone Jesus. Espero que futuramente não seja tarde demais, quando a senhora estiver no leito de morte, partindo para a eternidade, que Deus tenha misericórdia da senhora e lhe dê a oportunidade de se arrepender do que está dizendo aqui agora, perante Deus e os homens. Ou seja, ela trocou Jesus pela cerveja. Ponto final. A vida é feita de escolhas. Se ela acha que a cerveja é tão importante assim, continue com a cerveja. Deixa Jesus para lá. Agora,
Eu é que não vou mentir para uma mulher dessa e dizer para ela, não, fique com a sua cervejinha e a senhora vai ter morada nas mansões celestiais. Teu nome está escrito no livro da vida. Continue tomando cerveja, não é pecado, isso não é errado, continue. Você vai morar no céu. Eu não prego esse tipo de evangelho. Não. Eu prego um evangelho verdadeiro. A Bíblia diz, não embriagueis com o vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Cerveja não é para crente. Ah, mas eu estou tomando cerveja sem álcool. Rapaz, com álcool, sem álcool, não tome. Isso não é bebida de crente. Isso não é bebida de crente. Para com isso. Vai tomar água, que é saudável. Até porque quando você chegar no céu, não vai ter essas coisas. Não vai ter cerveja lá. Então, já para logo aqui, logo para ir acostumando. Eu prego um evangelho sincero, verdadeiro, ponto final. Não enrolo, não engano. Não tratei a senhora mal, com ignorância, com arrogância. Só falei para ela, abandone a cerveja. Deixe de beber cerveja e se entregue ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que abandonar o pecado. Caso contrário, temos que deixar os vícios. Uma pessoa que todo final de semana está agarrado na cerveja, latinhas e latinhas, latinhas e latinhas, e depois está lá embriagada, não sabe nem o que faz da vida. E eu dizer para uma pessoa dessa, viciada na cerveja, alcoólatra, dizer para ela que ela tem o caminho do céu e permaneça daquele jeito, eu não digo. Eu não tenho minha alma para levar para o inferno. A Bíblia diz que nós iremos prestar contas de cada vida, de cada alma, de cada palavra, de cada sermão, de cada pregação, de cada evangelização, de cada ensinamento. Eu não vou colocar a minha alma no inferno pregando o que agrada a pessoas. Eu prefiro agradar a Deus e desagradar pessoas do que agradar as pessoas e desagradar a Deus. Eu acho que o meu defeito é ser sincero demais. Queremos agradecer a todos por esta live maravilhosa.